Boa noite, é muito bom estar com você mais um domingo, dando sequência à nossa série de mensagens em Juízes, a nossa série de mensagens que nós denominamos Um Só Deus. E eu gostaria de começar a pregação deste domingo fazendo a seguinte pergunta para você. Quantas vezes você já ouviu a expressão "quando menos é mais"? Apesar dessa expressão ser, de alguma forma, comum, a gente escutar algumas vezes as pessoas falando que às vezes menos é mais, de alguma forma nós vivemos sempre na perspectiva do quanto mais melhor. Nem sempre ter mais é o melhor. Às vezes, o menos é mais. E hoje nós daremos continuidade à história de Gideão. No momento onde Gideão teve um grande desafio junto ao povo de Deus, e Deus agiu de forma surpreendente. Deus agiu de uma forma para mostrar que com ele, menos é mais. Que com Deus não importa a quantidade. O que importa é que nós estamos com ele. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Juízes. E nesse momento eu gostaria de fazer a leitura apenas dos 7 primeiros versículos deste capítulo do texto sagrado. Juízes 7, de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão tinha um grande desafio. Gideão, junto ao povo de Israel, tinha o desafio à frente, o exército dos midianitas. Esse exército que é descrito no versículo 12 como uma nuvem de gafanhotos. E essa descrição aponta não somente para a quantidade, não só um exército numeroso, mas também no efeito devastador, assim como é o efeito devastador de uma nuvem de gafanhotos. A quantidade numérica desse exército, não só o seu poderio, assustava. No capítulo 8, por exemplo, nós veremos que o texto bíblico descreve que o exército midianita possuía algo em torno de 135.000 homens. E no início do texto de Juízes 7, nós vemos que Israel possuía 32.000 homens. Então, qual é a lógica natural de uma batalha onde você possui 32.000 homens e vai guerrear contra um exército com 135.000 homens?
Ou seja, 102 mil homens de vantagem. O exército midianita era algo em torno de 4 vezes maior do que o exército de Israel. A lógica natural para esse cenário, em qualquer tática, estratégia de guerra, seria aumentar o exército de Israel, aumentar o exército em desvantagem. Só que, contrariando toda a lógica, nós vemos que esse exército ele é diminuído. Primeiramente, saem 22 mil homens que estavam com medo. Diante de tamanha desvantagem, era natural que uma grande maioria estivesse com muito medo. E era o que estava acontecendo. Muitos estavam com muito medo. E é interessante que as regras de guerra do povo de Israel, a regra mosaica da época, previa que pessoas com medo não fossem para a batalha, não fossem para a guerra. E isso é um princípio muito importante, pensando do ponto de vista estratégico. Porque o medo, ele contagia. Pessoas com medo colocam a vida de outras pessoas em risco. Porque vão agir pelo medo, vão colocar a sua própria vida em risco e das pessoas que estão ao seu redor. Além do mais, a tendência é que o medo se contagie para aqueles que não estão com medo. Mas qual seria a nossa atitude diante desse desafio? Uma vez que o exército de Israel já estava em desvantagem. Talvez se eu ou você fôssemos líder de um exército de 32 mil homens, que tinha o desafio de guerrear contra outro exército de 135 mil homens, seria tentar encorajar os medrosos, entendendo que nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, diminuir. Quanto mais, nós não poderíamos diminuir, nós deveríamos aumentar. Então, se deveríamos aumentar, nós não poderíamos diminuir em hipótese alguma. Então, a tendência natural seria encorajar os que estavam com medo. Só que não é isso que Deus faz. Deus ordena a Gideão que elimine, que retire, que exclua aqueles que estavam com medo. E de 32 mil, cai para 10 mil. 22 mil soldados saíram. Então, antes, aquele exército possuía poucas chances, diante da sua desvantagem numérica 4 vezes menor. E Deus faz ainda mais. Deus usa uma forma inusitada para reduzir ainda mais aquele exército, porque Ele mesmo julgou que havia muita gente no exército. E o que Deus faz? Ele propõe a Gideão esse teste do riacho, onde aqueles que levassem a água com as mãos continuariam, e aqueles que lambessem a água com a própria boca, ajoelhassem e bebessem com a própria boca, fosse eliminado. E o que resta, nesse momento? Apenas 300. A diferença de 4 vezes passa para mais de 400 vezes. Se antes as chances do exército de Israel, do ponto de vista prático, humano, eram pequenas, agora as chances eram praticamente zero. Deus diminuiu o exército de Israel para jogar a praticamente zero as chances humanas de vitória. E mais, talvez você possa pensar, não, mas um exército muito pequeno, liderado por um líder de guerra muito experiente.
Mas Gideão era um homem simples, não era um homem de guerra, mas um homem do campo. Então Deus age de forma surpreendente, desde quem está liderando até quem está lutando. E Deus não deixa Gideão sem resposta em relação ao motivo dessa diminuição drástica de 99%, mais de 99% no seu efetivo, do seu exército. No versículo 2, o Senhor diz que havia muita gente naquele exército para ele entregar os midianitas em suas mãos. E o Senhor diz que uma vitória, mesmo em desvantagem 4 vezes menor, ainda assim faria com que o povo de Israel acreditasse a sua própria força, essa vitória. Porque assim é o coração humano, assim é o meu coração e o seu coração. Quando nós temos o mínimo de chances de acreditar ao nosso próprio mérito, à nossa própria força, às nossas conquistas, assim fazemos. E o Senhor diz que esse orgulho seria contra Ele, o Senhor, que a vanglória humana é contra a glória de Deus. A natureza humana nos induz sempre a nos gabarmos das nossas vitórias, quando nós temos o mínimo de chances. Embora as nossas chances sejam mínimas, nós vamos tentar sempre acreditar essa chance mínima, qualquer tipo de êxito, de vitória a nós, porque nós somos naturalmente egocêntricos. E o texto fala, Deus fala, que essa vanglória é contra o Senhor. E por isso, o Senhor retira todas as chances humanas para não haver dúvida para Israel que aquela vitória era única e exclusivamente do Senhor. Quando a gente olha para o livro de Juízes, não somente nesse texto, nós vamos ver a dimensão do poder de Deus. Que Deus ele pode ser vitorioso, não somente com pouca gente, como ele fez com Gideão, como ele pode ser poderoso com apenas uma pessoa, como ele faz com Sansão, e nós veremos mais à frente, no decorrer dessa série. Mas Deus mostra que ele pode ser vitorioso também, usando milhares de homens, como ele fez com os exércitos de Débora e Baraque. Por isso, Deus aqui, ele não está reduzindo simplesmente para alcançar a vitória. Deus aqui, ele não está reduzindo porque ele precisava de muita ou pouca gente para vencer, mas porque havia homens demais para entender claramente quem deveria ser louvado e glorificado por aquela vitória. A questão não é a vitória em si, mas a quem aquela vitória deveria glorificar. Então Deus usa, nesse caso, poucas pessoas, mas para a sua própria glória ele pode usar muitas, ou apenas uma. E Deus ele usa esse método inusitado após eliminar os 22.000 que estavam com medo. Esse teste do riacho. E reduz aquele exército de 32.000 homens para apenas 300 valentes. E o que nós aprendemos até aqui? A primeira coisa que a gente aprende no início do capítulo 7 é que pouco com Deus é muito. Ou melhor, pouco com Deus é tudo. E muito sem Deus não é nada. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. O que tem sido a sua busca primária? O que tem sido a busca primária na sua vida? Do que você tem tentado se encher antes de buscar a Deus? Eu gostaria de continuar lendo
o texto bíblico de Juízes, a partir do versículo 8, quando o texto diz assim: Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas manteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los em suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu povo, com o seu servo, Pura, e ouça o que estiver dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se destruiu. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. A segunda lição que nós vemos aqui é que para ser parte desse exército, para ser parte do povo de Deus, é necessário ter coragem. Gideão ele foi encorajado a partir da vida, do sonho que uma outra pessoa teve. Gideão ainda não havia ganho a batalha, mas ele tinha confiado no Senhor no momento que ele submeteu a orientação do Senhor de diminuir o seu exército de 32 mil homens para 300 pessoas. E antes de ir para a batalha, o Senhor usa a vida de uma outra pessoa para encorajar, para dar certeza a Gideão da vitória. É necessário ter coragem para ser fiel, porque o medo é contagioso. O medo de ser fiel nem sempre se revela com aquele medo apavorado, com o pavor, mas ele é externado pela desobediência. O medo sendo contagioso e a infidelidade sendo uma forma de medo, cuidado com as pessoas infiéis que estão à sua volta. Cuidado. Apesar das justificativas que as pessoas dão para a sua infidelidade, que as pessoas criam para justificar a sua infidelidade, a infidelidade é sempre uma demonstração de falta de confiança no Senhor. E a infidelidade é contagiosa, porque é uma espécie de medo. Então, fuja dos infiéis. Não os abandone, ore, mas fuja da influência de pessoas infiéis. Pessoas que são infiéis nos seus relacionamentos, que não têm coragem para permanecer fiéis ao seu relacionamento e estão à sua volta. Pessoas que não têm coragem para permanecerem fiéis a Cristo e sua igreja. Cuidado. O medo demonstra falta de confiança. A infidelidade é nada mais, nada menos do que falta de confiança em Deus. Confiar em Deus é reconhecer que nós somos fracos, mas que o Senhor é poderoso. Quando reconhecemos nossa fraqueza, o amor de Deus se torna mais precioso para nós. Na medida que a gente vai reconhecendo isso, o amor de Deus vai se tornando ainda mais precioso.
E o auge dessa compreensão se dá na própria salvação. Porque ao enviar Jesus Cristo para ser o padrão de homem perfeito, Deus fez conosco a mesma coisa que ele fez com Gideão e o exército de Israel. Diante da batalha contra o pecado, diante do abismo que nos separa entre nós e Deus, por conta do pecado, nós temos a tendência de imaginar que nós temos força para derrotar esse grande gigante, para derrotar o pecado, mesmo estando em desvantagem. E acreditamos força no nosso próprio braço, no nosso desempenho moral, religioso, para vencer a luta que temos contra o pecado. E o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo como padrão de ser humano perfeito. E quando nós olhamos para Cristo, nós nos vemos como um exército de 300 pessoas contra um outro exército de 135 mil. E vemos que nossas chances, elas não são pequenas, mas elas são praticamente nulas. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos diante do pecado como aquele exército diminuído, sem nenhuma chance de vitória, contra 132 mil, 135 mil. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus fez exatamente conosco o que Ele fez com o próprio povo de Israel contra os midianitas. Assim como Deus dá a vitória, Ele garante a vitória, Ele revela a vitória antes dela acontecer para Gideão. O Senhor, Ele nos garante a vitória no fim de todas as coisas. Vivemos sob uma perspectiva, sob uma esperança escatológica, de que um dia seremos plenamente vitoriosos pela vitória de Cristo, que diante da nossa incapacidade, Deus nos deu vitória através de Jesus Cristo. Que a vitória contra o pecado foi ganha por Jesus, porque para nós é simplesmente impossível. A glória da vitória do povo de Israel contra os midianitas e a glória da nossa vitória contra o pecado é toda de Deus. Mas assim como foi com o povo de Israel, a glória é de Deus, mas o privilégio é nosso. O povo de Israel foi privilegiado naquela batalha. A glória era de Deus. Um Deus que não reparte a sua glória com ninguém, como o texto diz. O privilégio de desfrutarmos eternamente da presença do nosso Senhor, a glória é dele, mas o privilégio é nosso. Mas quando nós acreditamos no nosso desempenho, no nosso esforço, na nossa capacidade, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor reprovava. Nós estamos projetando a nossa força. A mesma coisa que o exército, se não fosse diminuído, projetaria. Apesar de pequenas as chances, o coração egocêntrico ia puxar para si uma glória que não é nossa, mas é do Senhor. Por isso, a história que nós lemos, antes de tudo, aponta para a história do Evangelho, aponta para a nossa vitória. E a lição inesquecível é que a salvação é um ato de Deus e não nosso. Por isso eu te convido a continuar a leitura do texto a partir do versículo 15, para a gente ver como tudo caminha. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer.
quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas próprias espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabat. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estavam do outro lado do Jordão. O que nós vemos é uma vitória que Deus dá a um povo que se julgava fraco, ou que poderia ser julgado como fraco, pela sua desvantagem numérica, pelo seu poderio bélico. Mas o Senhor dá a vitória, Ele garante a vitória antes e concretiza essa vitória de forma surpreendente, de forma que a vitória é atribuída ao Senhor de forma que não resta nenhuma dúvida. E o que nós tiramos aqui como lição é que quando nós achamos que somos fracos, ou quando nós reconhecemos que somos fracos, precisamos nos lembrar que Deus é forte. Mas também precisamos nos lembrar da seguinte verdade: as coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto elas parecem. Essa segurança levou Gideão a adorar, como nós vimos no versículo 15. A certeza que o Senhor deu a ele em sonho, através da vida de outra pessoa, além de impulsioná-lo para a guerra, o levou a adorar. O que esse ensinamento, esse acontecimento, melhor dizendo, nos ensina sobre a vida cristã? Primeiro, que Deus é o nosso grande conforto, que é Ele que nos dá segurança. E a nossa segurança e fidelidade ao Senhor nos leva a adorar. Numa relação onde há amor, deve haver fidelidade e segurança. Precisamos ser fiéis quando estamos dispostos a amar alguém. Precisamos permanecer quando estamos dispostos, quando firmamos um pacto com alguém. É interessante porque, olhando para esse texto e para essa verdade, eu lembro quando eu conheci a minha esposa. E a gente começou a conversar, e quando a gente foi começar a namorar,
eu lembro que ela me fez uma pergunta: se você vai querer casar comigo? Talvez, para muitos, até eu mesmo na época, a gente pode ficar um pouco assustado. Ué, mas nem começou a namorar, já perguntou se queria casar? É óbvio que o casamento não seria um dia ou uma semana depois. Demorou um tempo. Mas naquela pergunta estava: há uma intenção, o propósito de firmar um pacto, a não ser que apareça algo em mim ou em você que a gente entenda que não vai ser possível. Há um compromisso. E assim a gente perseguiu durante todo o tempo de namoro, noivado, e nos casamos. E todas as vezes que surgiam qualquer tipo de dificuldade, eu me lembrava desse pacto que eu firmei. E isso sustentou a nossa relação e vem sustentando até hoje, a despeito de todos os defeitos que nós temos como qualquer outro casal. É isso que Deus faz conosco, Ele firma um pacto conosco. Precisa haver segurança para iniciar algo, um relacionamento, quando nós estamos dispostos a amar alguém. Era essa segurança que a minha esposa queria quando a gente se conheceu. E eu me esforcei para honrar essa segurança que ela depositou em mim, nessa palavra que eu empenhei a ela. Assim deve ser conosco quando nós assumimos um pacto, uma relação, uma confiança com uma igreja local. Qualquer tipo de instituição, qualquer pacto que nós estabelecemos. Porque é assim que o Senhor faz conosco. Outro exemplo de adoração a Deus, baseado na confiança que nós temos nele, é a contribuição financeira, dízimos, ofertas, como nós chamamos. Aqui na Igreja do Redentor nós sempre falamos que o momento de dízimos e ofertas é um gesto, é um momento de adoração e não de barganha a Deus. Por que é uma adoração? Porque é um ato de confiança em Deus. Confiança de que Ele é o nosso provedor, que Ele fala através da sua palavra, que é nosso papel cooperar, contribuir, devolver para a sua obra uma parte de tudo aquele que nos dá. E que Ele vai nos sustentar em todo o tempo. É Ele que vai prover todas as coisas necessárias para a nossa vida. E muitas vezes usando até mesmo a própria comunidade de fé para isso. Quando nós não fazemos isso, e não fazemos, não simplesmente não fazemos, mas não colocamos isso como prioridade no nosso orçamento, nós estamos demonstrando a nossa insegurança de que Deus é o nosso provedor e de que a sua promessa sobre as nossas vidas, de sustento, de cuidado, de provisão, ela não vai se cumprir. Mas quando nós confiamos nisso, isso me leva a adorá-lo. Por isso, a contribuição, o dízimo, a oferta, é um gesto de adoração ao Senhor. Eu estou demonstrando a minha confiança nele. Mas nós somos inseguros. E somos inseguros porque nunca damos um passo de fé para encontrar Deus. Mas quando a gente olha para a nossa história com Deus, nós veremos o quanto Ele já fez por nós. E isso nos leva até mesmo a pensar: nunca mais eu vou me esquecer do Senhor. Nunca mais eu vou duvidar do Senhor. Mas pouco tempo depois, nós nos tornamos indiferentes ao Senhor e voltamos a viver ansiosos. Quantas vezes você já prometeu viver radicalmente para Deus, ser fiel ao Senhor em todas as coisas, na mordomia do seu corpo, dos seus bens, do seu tempo, da sua vocação, no seu compromisso com a Igreja de Cristo, e depois de um tempo você acaba quebrando essa promessa novamente? Não importa o benefício que o Senhor nos faça, o nosso coração é extremamente teimoso.
Não conseguimos viver com alegria e determinação nas promessas do Senhor. Por isso, nós precisamos que o Senhor nos lembre constantemente da sua presença conosco e a nosso favor. E Ele faz isso de algumas maneiras. E eu gostaria de falar 3 delas, olhando para esse texto, para a gente poder encerrar, para a gente caminhar para o encerramento. Primeiramente, através da sua palavra. Precisamos ouvir o Evangelho constantemente e nos lembrar dele diariamente. E nos lembrar que a maior vitória que recebemos foi em Cristo Jesus, foi aquela que Cristo ganhou por nós. E nós descansamos na certeza da salvação, justamente porque foi Cristo que ganhou por nós. E nós só temos essa certeza quando nós meditamos na palavra, ouvimos o Evangelho constantemente. E a certeza da salvação, ela que vai produzir a nossa confiança no Senhor a respeito de todas as suas promessas sobre as nossas vidas. A segunda forma, a segunda maneira, é através da igreja, uns aos outros. O que nós vemos aqui foi Deus usando a boca de outra pessoa para falar com Gideão. E não só no falar, mas no agir, no servir. É no serviço uns aos outros que nós nos lembramos constantemente da presença de Deus no nosso meio, porque a igreja é a expressão de Deus no meio de nós. A igreja ela é o corpo de Cristo, é o povo que expressa o caráter de Deus ao mundo. Então, ser parte da igreja é um privilégio. Estar domingo após domingo aqui, tendo um encontro com a palavra e com o corpo de Cristo, é experimentar, é ter um encontro real com o Senhor, semana após semana. Terceiro e último, através de circunstâncias. Aquela circunstância, aquela guerra, serviu para trazer uma experiência profunda ao povo de Israel. Um exército de 300 pessoas, ganhando de forma surpreendente um exército de mais de 100 mil, mais de 130 mil homens. Quantas circunstâncias que somos lembrados o quanto Deus é forte. E, às vezes, através de circunstâncias que o Senhor nos deixa completamente fracos. Nos deixa com muito pouco para experimentarmos mais do Senhor. Quantas vezes é necessário circunstâncias como essa para reconhecermos o amor e o poder de Deus em nós? O desfecho da batalha já era conhecido, pois o Senhor já tinha dito como terminaria. Gideão já sabia o resultado. Só cabia a ele obedecer ao Senhor. Depois da vitória, nenhum soldado israelita voltou para casa cantando seus próprios feitos, mas sim o que Deus fez enquanto eles só observavam. Mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, nós devemos louvar a Deus pelos recursos e oportunidades que o Senhor nos dá através de todas as circunstâncias, sabendo que a maior vitória que nós temos foi a que Jesus ganhou para nós. Que a vitória de Jesus Cristo na cruz nos traga a certeza da salvação, mas também a certeza de que toda a promessa de Deus sobre as nossas vidas há de se cumprir, independente da circunstância. Que o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre a vida dos seus filhos, ela se faz presente a todo tempo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos faça forte,
mas que sejamos fortalecidos, Senhor Deus, na Tua graça, Senhor Deus, e não na força do nosso próprio braço. Que possamos a cada dia reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Que esta palavra, Senhor Deus, retire de nós o desejo de querer mais e nos esquecer do Senhor. Porque, como vimos aqui, podemos ter tudo, mas se não tivermos o Senhor, nós não temos nada. Que o Senhor fale aos nossos corações, não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E na semana que vem nós estaremos de volta com mais uma mensagem da nossa série Um Só Deus.